Então, primeiramente, quero dar uma boa tarde a todos, né, e agradecer a presença do professor Guilherme Amaral Luz, ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco essa tarde para falar sobre soma estética, né, dentro dos seus projetos de pesquisa e de extensão na Universidade Federal de Uberlândia. Essa atividade é uma atividade em conjunta da disciplina Estudos em História da Arte, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPB-UFPE, em conjunto com o Grupo de Pesquisa em Arte, Museus e Inclusão, da UFPB-CNPq, mais ligado, né, ao PPGAV também, da UFPB-UFPE, que tem como coordenador o professor Robson Xavier, né, e que nós temos essa proposta durante esse período de pandemia de estendermos as nossas reuniões semanais para reuniões em que recebemos convidados externos, né, ao grupo e também participantes do grupo que apresentam seus trabalhos e promovemos esse debate, né? Então, é com muita satisfação que conseguimos juntar as duas atividades num dia extra ao dia que é feito, a atividade é feita no grupo, né? E podemos receber, então, o professor Guilherme, que vem com um estudo bastante peculiar e bastante novo para nós, né? Tanto dentro da história quanto da arte, da história da arte, né? Que é pensar o corpo numa perspectiva da soma estética, né? E com alguns autores que eu vou deixar para ele falar, né? Ele vai conversar sobre isso conosco. O professor Guilherme é historiador de graduação, mestrado e doutorado, né? Com um pós-doutorado na Universidade de Warwick, na Inglaterra, em História da Arte, né? Durante muito tempo se dedicou ao estudo de discursos na literatura, né, retórica, e também a retórica das imagens, né, especialmente dos séculos XVI, XVII, XVIII, e a partir de um dado momento fez aí uma virada, né, se dedicando ao estudo das artes marciais, né. Eu tive a oportunidade de estar com ele na banca de defesa de tese titular, né, uma tese belíssima que fala sobre esse tema, e foi a partir dessa leitura da tese que eu fiquei com vontade de convidá-lo a falar para nós nesses grupos, né? Então, meu muito obrigado e que tenhamos uma boa tarde e uma boa fala, certo? Obrigada, Guilherme, passo a palavra para ti. Bom, primeiro, né, boa tarde para aquelas pessoas a quem eu não saudei ainda hoje, né? Muitos de vocês eu já não estou enxergando mais aqui, né? Porque se nesse mosaico aqui de vídeos a gente chega num limite que a gente só vê uma parcela, mas eu sei que tem mais gente aí na sala, tem 14 pessoas aqui dentro. Dizer que também é uma satisfação, né, poder conversar um pouquinho com vocês. E, de fato, o que eu vou tratar um pouquinho hoje são sobre essas reflexões que a gente tem feito aqui em Uberlândia, nesse grupo, né, do qual eu faço parte, que a Luciana faz parte também, que é o Soma, né, que se inspira bastante assim, na sua concepção numa teoria contemporânea, né, que se desenvolve principalmente na filosofia, mas ela tem um caráter disciplinar e se expande muito também para o domínio das artes, que é a soma estética, né, do Richard Schusterman, né, lá dos Estados Unidos. Né, o professor Schusterman ele é professor da Florida Atlantic University, né, lá nos Estados Unidos. Lá ele coordena um centro que é voltado exatamente para o desenvolvimento da teoria e também dos desdobramentos possíveis, né, de reflexões no campo da soma estética, que é chamado Mind, Body and Culture, que é onde a Luciana, por sinal, essa minha colega aqui da UF, que está presente nessa sala, ela fez o pós-doutorado, né, e ela trouxe muito para a gente nessa discussão aqui. Né, e como ela sabe, eu sou muito grato a ela por isso, porque é uma seara, né, mais do que uma teoria, para mim é um paradigma que se abriu, mesmo que a gente não o abrace por inteiro, né?
que é o paradigma de considerar o corpo como algo central da existência humana e, portanto, que não pode ficar fora da reflexão das ciências humanas, né, de uma maneira geral, e da história em particular, que é meu campo, né, de profissão, né, de reflexão, desde já alguns muitos tempos, né, que eu me dedico a isso, né. Porém, por outro lado, como a Luciene, desculpa, agora falou, né, esses meus estudos eles são bastante recentes, assim, de uns 5, 6 anos para cá, é que eu me voltei a estudar uma matemática nova, né, dentro de um contexto histórico muito diferente. Isso na história é particularmente dramático, né, quando a gente sai, por exemplo, lá da Europa do século XVI, XVII, e vai para a China quase contemporânea, né, para a China moderna, ali na transição do século XX, né, e agora eu estendendo um pouquinho também para o Japão, né, é outro contexto cultural, outras línguas, né, outras formas de relacionar com o mundo. Né? Então, muito do que eu vou apresentar hoje também é bem inicial, né? Apesar dos meus cabelos brancos aqui, tem muito de um iniciante na minha fala de hoje, mas isso não é desculpa, não. Isso daí é para a gente também perceber o quanto que há de indefinições na minha própria proposta, né? E a gente poder dialogar a partir disso, né? Sabendo que existe aqui, acho que, muito campo aberto, né? E eu acho que isso é importante também, tá? Eu preparei uma série de slides, são vários slides, mas eu espero que não tomar tanto tempo em cada um deles. Então, eu vou pedir licença para eu apresentar. Eu vou abrir aqui a tela inteira. Bom, deixa eu só entrar aqui, a apresentação. Ok. Começando com esse título, né? Eu queria que, na verdade, vocês prestassem atenção em dois elementos aqui desse primeiro slide, já no título. Né? O primeiro é o título em si e o subtítulo, e o segundo é essa imagem de fundo, né? Que eu ainda não vou falar muito sobre ela, né? Vou deixar mais para frente, que ela vai reaparecer em um outro momento, mas eu queria que vocês gravassem um pouco essa imagem na cabeça de vocês. Talvez alguém já conheça aí na sala, né? Porque é uma imagem relativamente famosa, talvez vocês já saibam do que se trata, mas eu gostaria que vocês tivessem essa lembrança. E a questão do título, né? Então, soma estética e espontaneidade em diálogo com o outro, fruições contemporâneas de culturas corporais chinesas. Esse título ele já indica assim, um pouco de onde é que eu estou partindo nessa apresentação, né? Tanto em termos teóricos, quanto em termos também de material, vamos chamar de empírico, né? Embora não seja o termo melhor, né, que eu venho trabalhado e que eu gostaria de colocar e explorar aqui. Né? Primeiro, essa teoriação estética, como eu já falei, vou falar detalhar um pouquinho mais daqui a pouco, né, que tem a ver com essa perspectiva aí do Richard Schusterman. E aí, dois conceitos aqui são importantes, né, o conceito de espontaneidade e a ideia também do diálogo com a alteridade, né, diálogo com o outro, que são dois textos, na verdade, do Schusterman, que eu traduzi recentemente. Um deles, vocês já devem ter em mãos, né? A Luciene ficou de compartilhar com vocês, que é aquele o tal da ação estética, né, em que ele faz ali um paralelo entre discussões, né, desenvolvidas na filosofia contemporânea, né, ocidental, com debates similares que ele consegue identificar entre confucionistas e taoístas na China antiga, né, lá na dinastia Zhou, em muitos séculos antes de Cristo, né? Em alguns autores também, alguns aqui vão aparecer. O outro tema, né, outro conceito, diálogo com o outro, tem a ver com um artigo presente num livro dele chamado Performing Live, né, ou Live, eu acho que é Live, que é Multiculturalismo e a Arte de Viver, The Art of Living, né? Que é um texto já de 2000, do ano 2000, ou seja, um texto de 20 anos, né? Escrito há 20 anos atrás, né, originalmente, né? E que me parece que ainda falam coisas bastante pertinentes para a gente pensar a questão do multiculturalismo de uma maneira geral, né? Tanto nas artes quanto vamos dizer, na ética de contato com outras culturas que a gente tem no mundo contemporâneo, né? Então, esses dois textos eles estão muito presentes aqui
no que eu vou construir, né? E essas traduções, elas foram úteis para mim também para compor uma ideia, né, que junta essas duas coisas nessa proposta que eu trago para hoje. E no subtítulo, né, aqui no Fruições Contemporâneas de Culturas Corporais Chinesas, é o que realmente eu venho trabalhado mais nos últimos anos. Né? Eu tenho trabalhado, como a Luciene falou no início, né, com artes marciais, e principalmente com artes marciais chinesas. Né? Eu tenho, como praticante, né, também, né, dessas artes, né, sobretudo o Kung Fu, né, assim, vários estilos dentro disso, né, eu tenho seguido uma dessas vertentes mais recentemente, que é o Tantuei, né, e também no Tai Chi Chuan, que é uma arte mais conhecida, vários de vocês devem conhecer, né, talvez alguém aqui pratique, né, que eu também tenho explorado como praticante. E de uns tempos para cá também tenho tentado realizar algumas investigações, tanto de utilização disso, né, em perspectiva educacional, escolar e também extraescolar, e também para pensar determinadas questões que eu acho que são importantes da relação entre culturas no mundo globalizado, em particular no Brasil, e como que essas práticas de outras origens culturais aparentemente tão distantes, elas vão se adaptando também a essa realidade nossa, né? Então, o que eu vou apresentar assim um pedacinho de um cruzamento entre essas três coisas, né, que eu me referi aqui. Esse aí na foto, né, é o Richard Schusterman, mais novinho do que hoje, eu acredito, deve ter uns 4, 5 anos essa foto, talvez um pouco menos. Luciana deve saber, depois ela fala, se ela quiser. Eu escolhi essa foto, achei interessante trazer essa foto, porque é uma foto que ele está de kimono, né, uma vestimenta aí mais ligada ao mundo do Oriente, vamos colocar assim, né, ou do leste asiático. Né, o Schusterman, salvo engano, ele é casado com uma japonesa, né, então ele tem também essa conexão forte, né, com a Ásia. Né, o centro que ele coordena tem grupos, né, espalhados pelo mundo, e inclusive na China, em Xangai, tem um centro. Né, ele tem ido muito para lá, para a China, para palestras, para desenvolver atividades, então ele tem uma relação, né, com essa parte do mundo, mas ele originalmente é americano, né, nascido nos Estados Unidos. Ele faz uma reflexão, inclusive, sobre essa sua identidade, nesse texto que eu me referi sobre multiculturalismo, né, e ele é descendente de judeus também, ele é judeu, morou em Israel, serviu no exército de Israel, viveu um tempo da vida também na Alemanha estudando, tem uma relação intelectual assim forte, né, com a escola de Frankfurt, né, do pensamento filosófico alemão, mas ele se localiza mesmo no campo da filosofia, na filosofia pragmática norte-americana, sobretudo do John Dewey, né, a grande referência dele na filosofia é o John Dewey, também William James, né, esses grandes nomes, né, da filosofia pragmática, né, do século XX. E, ao mesmo tempo, ele um dado interessante dele também é que ele é instrutor de método Feldenkrais, né, desenvolvido pelo Moshe Feldenkrais, lá no meados do século XX, na verdade, a primeira metade do século XX, né, que também era, né, um judeu da diáspora, né, o Moshe Feldenkrais também era um judeu da diáspora, que morou, sobretudo, no leste europeu, né, se eu não me engano, ele era russo ou ucraniano, ou alguma coisa assim. Morou em várias partes ali daquela região, vários países daquela região, morou também na Palestina um tempo, depois se mudou também para a Inglaterra, para a França, teve passagem pelos Estados Unidos, é um sujeito bastante internacional, que criou um método próprio, né, de trabalho de consciência plena, a gente poderia chamar isso hoje, né, quase que de um mindfulness, não na técnica do mindfulness mesmo lá desenvolvida nos Estados Unidos, mais recentemente, mas é uma técnica de atenção plena a partir de uma atenção com o corpo, né, e com os movimentos. Né, o Schusterman, ele né, como eu falei, instrutor dessa metodologia, e ele traz isso para a discussão filosófica dentro do campo da filosofia pragmática. Então, de uma certa maneira, a soma estética é filha
dessa união entre o pragmatismo, né, na filosofia americana, né, que tem um contato, uma influência, inclusive, da psicologia, né, e também de métodos, vamos chamar de não acadêmicos, né, desenvolvidos fora da academia, como o Feldenkrais, e depois outras disciplinas que ele também foi estudando. Começando aqui pelo o termo, né, de onde é que vem, né, soma estética, é a junção de duas palavras de origem grega, né, soma mais estesia, né, que, portanto, a ideia, soma é o corpo, né, o organismo inteiro e vivo, né, essa é a ideia grega de soma, né, então não é aquele corpo defunto, né, não é o corpo do cadáver, mas é o corpo enquanto corpo vivo. E a estética, né, a estesia, seria ligada aos sentidos, às percepções, à sensibilidade. Então, soma estética seria um campo que daria uma atenção, talvez, especial à autopercepção, né, do sujeito como corpo, né? Porém, isso acho que vem bastante dos movimentos lá do início do século XX, né, como o próprio Feldenkrais e outros também, se a gente pegar o William Haidt, né, na psicologia, se a gente pegar o próprio Pilates, se a gente pegar a própria descoberta do Tai Chi Chuan com, por exemplo, Girda Guedes, né, que é uma professora na verdade, acho que ela era norueguesa ou algo assim, lá dos países nórdicos, mas ela teve uma carreira na Inglaterra, no pós-guerra, com o Tai Chi Chuan, integrando o Tai Chi Chuan como uma prática também de saúde e de trabalho psicológico, né, psicanalítico, né, inclusive dialogando com Haidt e tudo mais, né, que é uma ideia de que o corpo ele não é uma unidade isolada, né, fisiológica, meramente fisiológica, isolada, mas ele envolve uma integração com o conjunto, né, que forma o sujeito. Né? Então, o corpo, esse soma, na verdade, ele é corpo, mente e cultura, e isso não se isola. Né? Separar essas categorias já em si seria problemático. Né? Entender que a mente pode ter existência fora de um corpo, né, e fora de uma cultura, é um absurdo dentro dessa perspectiva. Né? A mente ela só existe como uma função que está integrada dentro desse trinômio, né? Corpo, mente, cultura. E sendo assim, né, o Schusterman ele tem uma frase que ele gosta de repetir em vários dos textos dele, né, que é esse imperativo délfico da filosofia, né? A filosofia como algo que é para alguém conhecer-se a si mesmo, né? O conhece-te a ti mesmo. Né? E nesse sentido ele vai dizer que se na filosofia a meta é conhecer a si mesmo, isso implica uma tomada de consciência somistética, uma vez que esse si mesmo ele sempre envolve a dimensão corporal. Né? Então o Schusterman é um crítico muito incisivo de uma ideia de uma filosofia que se exerça simplesmente no campo das ideias, no domínio das ideias, né, como a filosofia platônica, hegeliana, né, e que tem uma influência sobre a própria constituição também das ciências humanas. Se a gente pegar lá nos termos alemães, por exemplo, da ciência do espírito. Né? Então, essa ideia de que a cultura, por exemplo, ou a arte, ela seria uma função do espírito, ou da mente, ou de uma mente que se eleva sobre o corpo, né, ou que comanda o próprio corpo, né, que tem uma primazia sobre aquilo que é vamos dizer, o potencial criativo do homem, as suas capacidades intelectivas e tudo mais. Ele vai dizer que a filosofia que se prende a isso, ela não está verdadeiramente, ou na sua potencialidade maior, se entregando a essa tarefa do conhecer-se a si mesmo. Né? Bom, e aí o que é a arte? Né? Como eu vim aqui falar para o pessoal, né, ligado aí às artes, eu fiz questão de isolar esse termo, né, arte, dentro dessa perspectiva. Né? Então, o que seria essa arte? Primeiro, tem uma ideiazinha que eu coloquei aqui, né, que essa arte é entendida sempre como arte viva. Né? É muito
frequente também nos textos do Schusterman, a arte vir sempre com esse qualificativo de arte de viver, arte viva, ou arte vivente, né, ou com vitalidade, sempre presente essa ideia de vida, né? Por quê? Primeiro, por isso que eu coloquei aqui como uma primeira formulação, né? O corpo, né, nessa perspectiva, ele não é só o objeto, nem só a matéria da arte, né? Então, a arte não reflete sobre o corpo simplesmente, nem simplesmente usa o corpo como algo para expressar algo para além desse corpo, né? A própria dança ou a própria performance pode ser entendida assim, né? Só como uma matéria da arte, né? E não é o caso aqui, né? Mas o próprio corpo, ele vai dizer, é o instrumento primordial. Isso é uma expressão que ele elabora, né? Se eu não me engano, ele importa isso do Merleau-Ponty, mas não tenho certeza. Posso estar afirmando algo equivocado, então coloco o benefício da dúvida nesse caso. Mas ele vai chamar o corpo também de instrumento primordial, no qual se dá qualquer possibilidade de cognição ou de apreciação estética. Então, a arte, pensando o corpo dessa forma, ela não toma o corpo, né, nem para ser pensado, nem para expressar algo, né, mas também o corpo como o próprio sujeito que produz essa arte. Então, o corpo ele tem uma natureza também produtiva e criativa em si mesmo, né? O corpo, voltando a lembrar, que sob a perspectiva dele, não se resume às capacidades meramente fisiológicas, né, mas envolve essa unidade que se expressa em termos de corpo, mente e cultura. Uma segunda ideia importante, né, que o corpo, né, sendo instrumento, ele é utilizado por um ente corporal, né? Então, o corpo é instrumento, mas se ele é instrumento, ele é instrumento do próprio ser que se constitui enquanto corpo, né? Então, ele não é como um martelo que eu pego e o martelo é fora de mim mesmo, né? Esse corpo instrumento que eu utilizo, né, esse meu corpo instrumento que eu utilizo, sou eu também. De tal forma que usar o corpo é fazer um uso de si mesmo, é um auto-uso, né? E toda experiência que resulta desse auto-uso é uma auto-experimentação, né? Isso está ligado com aquela ideia, né, da filosofia como conhece-te a ti mesmo, né? Porque é se auto-experimentando que você pode também começar um processo de autoconhecimento, né, que é a própria meta da filosofia, né? E aí, desse modo, corpo, mente e cultura ocorrem sempre simultaneamente, né, como eu já falei, mesmo que estejamos inconscientes da sua sincronia, né? Eu e a Luciene, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, um pouco sobre isso, né? Como que, às vezes, nas ciências humanas, a gente tem uma impressão de que trabalha somente com a mente, né? Somente com o nosso intelecto, né? Mas quando a gente sai lá do nosso doutorado, depois de anos ali de sentado na frente de um computador, a gente está com o corpo dolorido, está cheio de sequelas, tem um monte desenvolve uma série de problemas, engorda, né? Mas a gente não percebe que a gente está usando o corpo, né? Eu estou aqui, por exemplo, conversando com vocês, né, por meio do meu computador, né? E nesse momento, muitas vezes, eu não noto, né, que eu estou utilizando o meu corpo. É como se o meu falar fosse simplesmente algo da minha cabeça, do meu intelecto, né? Mas, na verdade, tem todo um arranjo corporal aqui, da própria entonação da minha voz, que participa, né, dessa ocorrência. Né? E, ao mesmo tempo, tudo que eu falo, tudo que eu faço, ou a maneira que eu me porto, também está relacionado com a cultura e com as linguagens em que eu fui me constituindo como sujeito, na minha integridade, né? Ou seja, como corpo, como mente e como ser cultural. Né? Então, isso está sempre presente, ainda que a gente não se dê conta. Todos nós estamos, nesse exato momento, dentro dessa sincronia corpo, mente e cultura. Avançando um pouquinho aqui mais nessa introdução teórica, né? Tem algumas dimensões da soma estética que são importantes. Eu não vou detalhar isso tanto, mas vai ser importante para uma coisa que eu vou... na verdade, uma crítica que eu vou fazer ao Schusterman no jeito que ele toma, né, a discussão lá referente à espontaneidade na filosofia chinesa. Né? Então,
para o Schusterman existem 3 dimensões da soma estética. Eu coloquei nessa ordem, prática, pragmática e analítica, mas vale mais a pena, talvez, começar na analítica, né, explicando o que é essa analítica. A soma estética analítica é aquela, principalmente, que se dispõe a refletir sobre o corpo, né, nas suas várias dimensões. Né? Então, por exemplo, uma filosofia do corpo, uma sociologia do corpo, né, uma análise social de como se processam, né, as relações de poder, tendo em vista, né, a sua corporificação, né, e por exemplo, constituição de hábitos corporais, né, a questão da biopolítica. Ele faz uma crítica muito interessante ao Foucault, né, também em alguns dos textos dele. Né. Então, a soma estética analítica, vamos dizer que é aquele estudo dentro de campos, né, com a própria filosofia e as próprias ciências humanas, né, ou mesmo outras áreas de saber, que tematizam, né, essa unidade corpo, mente, cultura. Né? Não só o corpo no sentido fisiológico, né, como eu já falei, mas que tematizam essa unidade corpo, mente, cultura. Então, essa seria essa perspectiva analítica, que eu acho que é muito a perspectiva dele próprio. Os textos do Schusterman, da maneira que eu tenho, né, entendido, são, em maior parte, devotados a uma soma estética analítica. Né? E o que seria, então, a pragmática? Né? Então, voltando. Né? A pragmática já seria a proposição de disciplinas voltadas ao trabalho desse soma. Né? Então, por exemplo, o método Feldenkrais, como uma teoria, né, que é destinada a melhorar as nossas capacidades somáticas ou somistéticas, seria uma disciplina pragmática, seria um campo da soma estética pragmática. Né? Então, é algo que prescreve métodos, né, de desenvolvimento dessa unidade, né, para a sua melhoria. Né? E tem a dimensão prática. A dimensão prática é propriamente o sujeito que se entrega ao desenvolvimento desses melhoramentos somaestéticos. Então, a prática, na verdade, não se separa tanto da pragmática, porque a prática é sempre o estar fazendo, né, aquilo que pode ser conceituado, pode ser organizado numa metodologia. Né? Então, ele faz essas diferenciações dessas dimensões, mas não necessariamente elas se separam. Né? E muitas vezes, por exemplo, ele próprio, né, nos trabalhos que eu disse que enfatizam essa dimensão analítica, muitas vezes ele recorre à sua própria prática ou à prática dos autores com quem ele dialoga, né, a prática somaestética, para chegar a determinadas conclusões. Então, existe também um diálogo e um trânsito entre essas possibilidades. Eu quis colocar isso aqui, principalmente para a gente perceber no texto dele sobre espontaneidade e reflexão, que ele fica muito nessa dimensão analítica e ele acaba perdendo a chance de considerar a dimensão pragmática, por exemplo, dos textos chineses ou da tradição da cultura chinesa sobre o corpo, que acaba fazendo com que ele não dê tanta atenção a um dos tripés da soma estética, que é o tripé da cultura, né, que eu acho que precisa ser trazido também. Né? Uma observação que eu faço aqui, né, em todas essas dimensões, sempre vai estar presente no soma, né, a ideia da presença do outro. Né? Então, a questão da alteridade está sempre muito colocada na teoria, isso eu vou explorar um pouco mais um pouco mais à frente. Sempre presente também a expressão e avaliação crítica das relações de poder, ou seja, quando nós avaliamos os nossos hábitos corporais, a gente avalia também as relações de poder em que esses hábitos eles foram estabelecidos e construídos. Né? Então, a soma estética, na perspectiva do Schusterman, ela pode ser também um elemento de crítica social e de ação política. Né? Ela não se contradiz a isso, muito pelo contrário. Também envolve uma relação de subjetivação, porque a gente se entende como sujeitos na medida que a gente vai conhecendo e percebendo melhor a nossa constituição somática. Né? E envolve essa ação pragmática no mundo. Né? Ou seja,
a soma estética do Schuster, de uma certa maneira, é uma soma estética que eu chamaria de engajada, porque ela não se volta à fruição do corpo numa perspectiva do individualismo, né? Ela é sempre pensada como uma forma de crítica à realidade, né? e de avaliação do lugar que se ocupa no mundo, né? Por parte desse sujeito, né? Isso também é interessante porque está muito presente, de uma certa maneira, ou de uma maneira metafórica, pelo menos, no Feldenkrais, né? O Feldenkrais, quando eu fiz um tempo para experimentar, inclusive, e tentar entender melhor, né, o Schusterman, no Feldenkrais existe muita percepção do espaço, né? A gente às vezes tem uma ideia de que a percepção, né, nesse método é muita percepção de si mesmo, né, do seu próprio corpo, mas envolve também uma percepção do espaço em que seu corpo está situado, seja quando a gente está deitado, seja quando está em pé, seja quando a gente tem que fazer alguma rotação, né? Sempre a relação com o espaço ela é colocada, e não se separa tanto, né, o espaço do nosso corpo. A gente percebe uma coisa em relação à outra, né? E isso também é muito forte na teoria da soma estética do Schusterman, a ideia de que a gente se percebendo, a gente percebe também que tem a volta e as nossas relações. Por isso também essa ideia, essa importância da alteridade. Eu vou pular, na verdade, essa explicação aqui, porque era mais para explicar subdivisões dentro da pragmática e prática, mas isso não vai importar tanto para a gente hoje aqui, não. Não sei como é que está o tempo aqui, deixa eu olhar. Já andou uns 40 minutos aqui, o negócio está no início. Vamos lá. Isso. Bom, eu também vou mais rápido aqui, para a gente poder chegar no lugar que eu quero, né? Existe na perspectiva da soma estética, isso aqui é importante, de uma certa maneira, um debate, né, do Schusterman que ele faz com o Merleau-Ponty. O Merleau-Ponty é um dos autores que ele, vamos dizer, ele reivindica como um autor importante para a constituição da teoria soma estética, mas ele é bastante crítico também à teoria dele. No seguinte sentido, para o Merleau-Ponty, o corpo ele é extremamente importante, né? E as percepções corporais básicas, né, que a gente chamaria das percepções corporais básicas, essa dimensão sensorial, né, que está muito ligada ao corpo, seria o que dá base, sustentação para tudo aquilo que é mais sofisticado em termos de raciocínios, né, que estaria na filosofia, né? Ou seja, esses raciocínios mais complexos e conscientes da filosofia, eles têm uma base somática sensorial, né? E que essa dimensão sensorial básica, ela seria uma dimensão espontânea, né? Em que a gente tem uma relação mais espontânea de experiência com o mundo, né? Então, nossa experiência corporal com o mundo ela é espontânea. E sempre quando há uma sofisticação dessa experiência mais espontânea, perde-se a dimensão sensorial e entra-se num outro domínio em que vamos dizer, essa inocência primitiva, né, e criativa é perdida, né? Então, de uma certa maneira, para o Merleau-Ponty, ele faz vamos dizer, ele cai no inverso da fórmula, né, que normalmente presente, né, na filosofia, né, que é a fórmula de desprezar o corpo. No Merleau-Ponty, ele acaba desprezando a possibilidade de uma reflexão sobre o corpo. Ele vai dizer que a reflexão mata, né, essa dimensão sensorial mais visceral, que é própria do impacto mais espontâneo com as coisas, né? Essa ideia, o Schusterman ele vai contrapor, basicamente dizendo o seguinte, que essa dimensão habitual das experiências somáticas e refletidas, né, essa dimensão sensorial básica, muitas vezes são hábitos que são hábitos viciados, porque são corporificações de práticas e valores sociais. É aquela ideia de que estão ligadas a uma constituição nas próprias relações de poder que nós estabelecemos em sociedades. Então, isso que o Merleau-Ponty acha, ou considera bastante, quase que um lado animal da humanidade, o Schusterman vai dizer que isso não é bem assim, né? Que esses hábitos eles não são espontâneos no sentido de uma maior inserção na natureza, né, humana, mas porque eles são simplesmente inconscientes, né? Então, o que é interessante fazer
experiências de reflexão que tornem esses hábitos conscientes, porque assim eles podem ser melhorados, né? Podem se corrigir vícios e falhas corporais ou valores, né, a partir desse trabalho de consciência refletida, né? Então, ele vai dizer que existe um papel importante para a reflexão somática e não somente para dar vazão a essa espontaneidade do corpo, né? Isso é uma questão fundamental. Que é o que eu acabei de dizer aqui, ou seja, o aperfeiçoamento prático, pragmático e prático dos hábitos somáticos e refletidos, ele é algo que é buscado, né, dentro da perspectiva do Schusterman, né, e que vai contra, nesse sentido, a perspectiva do Merleau-Ponty. Muito rapidamente aqui eu vou tentar passar sobre esse papel da alteridade na multiculturalidade, que é aquele outro texto que eu me referi. O Schusterman ele faz uma espécie aqui de dialética, né? Ele contrapõe dois autores, né? O Hort e o Taylor, né? E ele vai dizer o seguinte: na perspectiva do Hort, a inclusão do outro cultural na cultura, por exemplo, americana, né? Que é lá onde está o Schusterman, na qual ele reflete, né? Dependeria, vamos dizer, de uma inserção desses indivíduos e desses indivíduos que vêm dessas culturas e dessas etnias nessa cultura unificada da globalização. Então, é uma perspectiva que o Schusterman vai chamar de uma perspectiva liberal, né, de inclusão no universo do mesmo, da mesma idade, né? Enquanto que o outro autor que ele toma como referência, o Taylor, ele vai trabalhar naquela perspectiva da política da diferença, ou seja, as expressões culturais do outro devem ser respeitadas nelas próprias, né, e há aquela reivindicação de um direito da diferença, da cultura da diferença, né? Então, ele trabalha com essas duas, vamos dizer, essas duas posições extremas, né, essas duas oposições. Uma posição de que é necessário haver uma assimilação da cultura diferente na cultura unificada hegemônica, ou a necessidade de manter as culturas diferentes nas suas diferenças preservadas, né? Inclusive com uma perspectiva política. O Schusterman ele entra como uma via média entre essas duas ideias e vai dizer ou vai defender uma perspectiva dialógica ou dialética, né, em que a busca por individuação e aperfeiçoamento do si mesmo, né, da própria pessoa, né, envolve uma aventura no espaço fronteiriço entre essa pessoa, o si mesmo, ou self, né, o termo em inglês que ele usa, e os outros. Isso por vários motivos, né? Ele vai elencar uma série de motivos. Por exemplo, a ideia de que essa relação com a alteridade enriquece o nosso universo cultural, né? E as nossas referências. Expande essas referências e, por isso, promove fusões criativas, né? Novas e interessantes. Mas um outro exemplo que ele dá dessa importância, ele vai dizer que mesmo quando a gente se pensa como si mesmo, a gente sempre é um si mesmo que se constitui a partir da alteridade. Ou seja, nós temos passado, né? E esse passado ele também constitui o nosso campo. Ele dá vários exemplos, por exemplo, como no caso da filosofia ocidental, ele vai dizer até que ponto a filosofia ocidental é ocidental mesmo, né? Ou até que ponto ela é europeia, né? Até que ponto ela pode se dizer desconectada de outras filosofias desenvolvidas em outros espaços e tempos, né? Então, conhecer o outro envolve também uma imersão no outro que existe em nós mesmos, né? No horizonte de nós mesmos, né? E é um pouco essa ideia de interculturalidade, aqui que eu vou chamar assim, que eu pretendo focalizar. Bom, eu vou entrar agora nessa parte mais do material, né, que eu separei, e eu vou selecionar, principalmente desse texto do Schusterman, que ele situa a soma estética chinesa, o lado, vamos chamar, taoísta, né, que ele aborda, da filosofia taoísta. Vou deixar um pouco mais de lado o confucionismo, porque ele é menos interessante para o que vai ser trabalhado aqui, que tem a ver com o conceito de espontaneidade. Esse aqui é só
um primeiro slide de ilustração, não precisa se preocupar com isso, né, embora tenha algumas alusões aqui que são interessantes, né, essa escultura é uma escultura do Lao Tzu, que seria o fundador, né, dessa escola de pensamento na China, né, e aqui há uma escultura feita numa pedra que quase que se funde ali na própria paisagem natural, e isso é uma ideia forte dentro do taoísmo, né, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, é mais uma imagem alusiva a algumas coisas, né, o outro é o ideograma do Tao, né, esse próprio DAO ali, né, que está escrito em cima, mas eu não vou entrar nessas minúcias, porque senão não vai dar tempo. Queria primeiro ler alguns trechos que eu separei aqui. Isso aqui são citações que eu tirei do próprio artigo do Schusterman, dessa obra, que é uma obra clássica dentro do taoísmo, né, desse autor que é conhecido como Lietzi, ou o nome dele original, Lie Yukou, né, que teria vivido ali por volta dos anos 400 a.C., né, como eu disse, desses primeiros autores da tradição taoísta. E é importante a gente lembrar uma coisa, né, que muitas vezes passa batido, né? Embora a gente fale aqui que esse autor é um autor de 400 a.C., esses textos, as versões mais antigas que nós temos de textos de Lietzi, de Lao Tzu, próprio Confúcio, são textos da era Han, que se dá já ali no século I antes ou século I depois de Cristo, na China. Ou seja, são textos que vêm numa tradição posterior, né, que são reelaborados e inseridos na cultura chinesa numa tradição que vai sendo construída posteriormente, né, no início dessa dinastia chamada dinastia Han. Deixa eu só desligar meu celular aqui, porque eu não sei o que ele está pitando tanto. Peraí. Ele não está apagando. Agora ele não está apagando. Deixa para lá. Bom, então vou ler as frases, né, que ele fala aqui. Pensar faz mal ao invés de bem. Depois, é especialmente perigoso ser consciente de si mesmo. Depois, eu faço isso sem saber como eu faço. Depois, eu não sei se eu percebi com 7 orifícios em minha cabeça. 7 orifícios, pensem, né? Boca, as 2 narinas, as 2 orelhas, né? Os 2 orifícios do ouvido, os 2 olhos, né? Com 7 orifícios em minha cabeça e os meus 4 membros, né? Os 2 braços, 2 pernas. Ou se eu sabia pelo meu coração, meu ventre e meus órgãos internos, né? Aquilo que está por dentro dele. Isto é simplesmente autoconhecimento, ou seja, esse conhecimento que vem dos órgãos internos é o autoconhecimento. Depois, eu me movi à deriva com o vento para o leste ou oeste com uma folha, e nunca soube se era o vento que me conduzia ou eu que conduzia o vento. O Schusterman ele faz essas citações com o objetivo de mostrar que, de maneira geral, no pensamento taoísta clássico, desses textos originais, né, originários, os fundadores, nesse taoísmo é enfatizada a ideia da espontaneidade. Né? A espontaneidade é a meta. Né? Então, a meta é, por exemplo, você se conduzir no espaço e não saber quem está sendo conduzido, se você está sendo conduzido ou se você se conduz. Né? Porque você está de tal modo inserido naquele contexto, naquele espaço, que não dá para saber de onde vem a origem daquilo que se dá como movimento. Né? Então, esse movimento ele é totalmente integrado às outras coisas. Né? Isso seria, vamos dizer, o ideal máximo da espontaneidade. No entanto, ele vai dizer que nessa tradição, essa meta da naturalidade é efeito de um autocultivo constante. Né? Então, por exemplo, nessa frase, né, de se eu sabia pelo meu coração, meu ventre e meus órgãos internos, né, esse saber pelo coração, ventre e órgãos internos, saber por meio daquilo que é mais interior e não daquilo que é mais superficial das nossas percepções, envolve um trabalho constante por parte desse sábio, né, que não negligencia essa dimensão sua somática, né, que envolve, inclusive, uma atenção ao seu corpo. Né?
Daí ele vai dizer o seguinte, que no taoísmo não existe essa contraposição entre espontaneidade e reflexão, mas a própria reflexão é algo que serve uma meta de desenvolvimento da espontaneidade. Esse é o ponto central enfatizado pelo Schuster. E por isso ele vai contrapor, né? ele vai, na verdade, colocar em paralelo o confucionismo e o taoísmo filosófico com aquela disputa, né, que ele estabelece dentro da filosofia mais contemporânea do século XX entre o Merleau-Ponty e o John Dewey. Né? Então ele vai dizer que dentro do taoísmo, dentro do confucionismo, se deu uma articulação entre aquela defesa da espontaneidade defendida pelo Merleau-Ponty quanto àquele aspecto da defesa da reflexão somática feito pelo John Dewey, que o próprio Schusterman defende e colabora. Né? Dentro dessa ideia de naturalidade, eu destaquei assim, alguns conceitos que são importantes, né, que já aparecem nessa literatura filosófica clássica, né, vamos chamar desse jeito, né, e que, portanto, é objeto dessa apreciação teórica, né, que faz o Schusterman, né, que é o conceito aqui, o conceito de Ziran. Ziran seria uma ideia de naturalidade, a gente poderia traduzir assim. Banshin seria essa origem natural, né? essa origem natural, a própria essência natural das coisas, né? Ou do próprio ser humano também pode estar ligado. Ou Tian Guili. Guili é lei, regra, né? Ou princípio, né? Razão, né? Seria uma razão do céu. Tian é céus, também é uma ideia de natureza, céu no sentido de natureza, de forças da natureza, de naturalidade. Então, também existe essa noção, né, de que é necessário entender a lei da natureza. E essa noção bem importante, sobretudo nas tradições místicas taoístas, que é de I, Dao, Rei, né, que seria tornar-se um. Né? Rei, essa ideia de harmonizar-se ou tornar-se um, né, com, nesse caso, o Dao, que é essa grande essência inominável, né, que dá origem de todas as coisas e que está presente na ordem de tudo, né, do universo, né, do céu e da terra, né, para usar uma terminologia dentro dessa tradição. Por que eu coloquei algum desses? Tem 500 ou 1000 outros conceitos que eu poderia isolar, mas eu trouxe esses conceitos e quis colocar em chinês para a gente perceber que essa ideia de naturalidade é uma ideia que se expressa também culturalmente a partir de uma língua. Né? Ela não é uma naturalidade que se expressa por ela própria, como um elemento da própria natureza humana, né? De uma ordem animal, né? Mas ela também é uma construção que se dá no âmbito da linguagem. E essa linguagem, que é uma linguagem que está ligada, né, à filosofia, estudada ali pelo Schusterman, ela também se expressa nas práticas de autocultivo. Por isso que eu falei, talvez seja necessário recuperar aqui um pouco da dimensão pragmática, né, dessa soma estética chinesa. Né? Ou seja, vem também, né, essa naturalidade pensada nos termos dessa cultura, vem com um autocultivo. E na perspectiva do cultivo do caminho, né, o Xiu Dao. Xiu Dao é cultivar o caminho. Né, que é um termo utilizado dentro dessa tradição para meditação. A gente poderia traduzir aqui como meditação, a meditação dos taoístas. Né, de modo que envolve a prática taoísta também, né, que é uma prática somática, né, que envolve ginásticas, por exemplo. O Schusterman fala muito rapidamente, mas ele fala do Taoyin, né, que é uma das práticas corporais presentes no taoísmo, mas tem outras, como o próprio Xiu Dao, com outras formas, né, também de ginásticas e de meditação. Que está ligado também a algo que vai se desenvolver muito, inclusive, a partir da dinastia Han e posteriormente também, que é a alquimia interna, que se desenvolve numa linha que é tanto próxima a esse taoísmo filosófico, né, o Dao Jia, né, que está presente aqui em cima, né, quanto no Dao Jiao, né, que seria o taoísmo religioso, de algumas seitas que começam a surgir também a partir, sobretudo, da dinastia Tang, né, que focaliza muito a questão do ascetismo, né, do retiro, né, e das práticas de autocuidado, de autoconhecimento isoladas,
né, do convívio social, né? E vai desenvolver, inclusive, uma mitologia própria, um panteão, ritos e tudo mais. E nessas práticas todas taoístas, é interessante que há um caminho que normalmente é pensado de você, a partir da cultura, você desenvolver um curso reverso que te leve à ordem da natureza, né? Então, as técnicas, por exemplo, de meditação, elas partem daquilo que é mais orgânico, visível e concebido, né, pela mente humana, para regredirem a estados cada vez menos conscientes, ou dessa consciência ordinária que nós temos, e que seriam estados mais próximos daquilo que seria o Tao. Por isso que termina aqui com esse Idao Hai, né? As outras palavras que eu coloquei aqui, né, por exemplo, a primeira é Tai Rushi, que seria a respiração do bebê, né? Então, nós temos, por exemplo, na meditação taoísta, você tem que desenvolver uma prática respiratória que, em determinado momento, você regresse à forma de respirar de um bebê, para que, a partir dessa respiração, você continue um curso reverso que te leve a isso aqui, que seria uma ideia do seu pré-natal, da sua essência pré-natal, né? Esse conceito que está aqui é a ideia de um pré-natal, que muda, inclusive, o significado daquilo que seu corpo é, né? Para que, a partir dessa essência pré-natal, você consiga estágios cada vez mais próximos daquilo de se tornar um com toda a natureza, a tal ponto que, né, dentro daquela metáfora lá do Lietzi, que a gente viu anteriormente, você se movimenta no mundo junto lá com a folha e você não sabe se é você que movimenta a folha, se é o vento que movimenta a folha ou a folha que movimenta o vento, porque está tudo interrelacionado e não existe mais essa separação. Dentro dessas culturas, né, corporais, eu selecionei algumas coisas aqui, eu vou tentar pular um pouquinho, para não ficar tão extenso, eu já estou para lá do tempo que eu queria, mas existem artes marciais, né, mais contemporaneamente, isso foi sendo desenvolvido dentro do domínio das artes marciais, eu cito aqui as artes marciais externas, as internas, a ética marcial, que também é um elemento presente nas artes marciais, envolve uma ideia de autocultivo, mas sob perspectiva do trabalho ético, de matriz principalmente confucionista, mais até do que taoísta, nesse caso. Você tem, mais contemporaneamente também, algumas formas ginásticas, que é o Qigong, né, o trabalho do sopro vital, né, assim que eu traduzi aqui, que tem origem do Taoyin, né, que é a palavra que está ali colocada, que é essa ginástica taoísta bastante antiga, né? Inclusive, essa imagem que está aqui toda fragmentada é aquela que aparece, né, que eu falei para vocês guardarem na memória, né, que é um documento que foi encontrado na década de 70, no século 20, né, não tem tanto tempo assim, né, uma escavação arqueológica em Mawangdui, né, um sítio arqueológico na China, que é um material que dataria da era Han, né, como eu falei, aquele período lá que essas tradições, inclusive filosóficas, elas estão sendo reelaboradas, e apresenta uma série de exercícios de Taoyin, né? Inclusive, contemporaneamente, foi criada uma série nova, moderna, que seria uma espécie de inspiração, né? Teria uma inspiração nesses desenhos de Mawangdui, né? A série, inclusive, chama Mawangdui, eu acho que Dao Yin Shu, que é o nome que ela recebeu contemporaneamente. O próprio Shildao, a meditação, ou seja, existem várias disciplinas chinesas que são, inclusive, que chegaram ao Ocidente, que são trabalhadas por várias pessoas hoje no mundo, né, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, na África do Sul, e onde mais, né, em outras partes da Ásia e no mundo inteiro, né, que envolvem, né, conceitos que são destinados a promoverem esse cultivo que leva a uma situação, vamos chamar de espontaneidade, de naturalidade, ou seja, naturalidade é um efeito também da cultura. Isso aqui eu vou colocar muito rapidamente, eu coloquei como um exemplo e uma indicação também. Tem um mestre de artes marciais internas, que eu gosto bastante, que ele tem um canal no YouTube, eu gosto bastante de assistir os vídeos dele, que é esse Hai Yang, né, um mestre que está radicado lá no Canadá, ele é de origem chinesa, mas está no Canadá. Os vídeos dele são todos em inglês, muito objetivo, assim, ele tem uma objetividade canadense, chinesa,
fantástica, né, para falar. E ele faz uma questão que é muito interessante, né? Um dos vídeos dele, né, que eu coloquei aqui, ele faz o seguinte, ele fala o seguinte: é possível ser um bom praticante de artes marciais internas sem estudar teoria e cultura das artes marciais? Né? Parece meio boba essa pergunta, mas não é, né? Ele vai responder da seguinte forma: no Ocidente, há uma falta de repertório cultural, né, que leva a más compreensões da prática. Então, aquela pessoa que se coloca a praticar arte marcial, seja ela interna, externa, o que for, né, da China, muitas vezes ela não entende direito o que ela está fazendo ou o que ela tem que fazer, porque ela não tem os elementos daquela cultura que poderia ajudá-lo ao seu desenvolvimento. Então, ele vai dizer, esse é um argumento que não dá para você ser bom praticante de arte marcial se você não estudar os elementos teóricos e culturais da arte marcial. Ele vai dizer também, na própria China, no presente, né, com as novas formas de vida, né, a vida moderna, também esse repertório ele vai se perdendo, porque não está mais presente no cotidiano das pessoas. Então, muitos dos conceitos que são trazidos, estão presentes nas artes marciais, ou também na meditação, ele trabalha muito com a meditação taoísta, ele vai dizer, os próprios chineses já não dominam mais, ou não conhecem mais, porque já se perdeu na cultura. Então, também na própria China, se não estudar, não tem muito como. E ele vai dizer, no passado chinês, havia artistas marciais excelentes que não estudavam, porque a cultura já se expressava na sua vida ordinária. Então, ali era possível, sim, simplesmente aprender a parte, vamos chamar de corporal, entre aspas, sem dar atenção à cultura, porque a cultura ela já estava dada, né, no próprio cotidiano das práticas. E ele é muito interessante nos vídeos dele, porque ele sempre tem um cuidado muito grande de apresentar a contextualização cultural dos conceitos a partir da história daquele conceito nas diversas tradições lá da China. Né? Então, ele vai lá, por exemplo, na astronomia, para mostrar o objeto que dá origem a um determinado termo, e aí como é que esse termo ele vai se expressar, por exemplo, na meditação, mas ele se expressa diferente na arte marcial. Ele é todo detalhista, né, com essa dimensão da propriedade cultural, né, daqueles conceitos. Eu vou terminar, eu não vou apresentar as imagens, eu vou terminar com esse slide aqui, porque esse é um slide que eu acho importante, para trabalhar algumas aporias que estão relacionadas à ideia de naturalidade, ou também de espontaneidade, quando aplicada essa noção de alteridade. Primeiro, naturalidade, ela própria, né, pode ser vista como o outro da cultura. Né? Ela é a alteridade da própria cultura. E, portanto, investigá-la é também um processo dialógico que se dá a partir de um lugar no espaço e no tempo, numa sociedade, numa cultura em movimento e transformação. Ou seja, essa naturalidade ela é estranha e estrangeira. Por que é tão difícil a gente entender a naturalidade e mais difícil ainda chegar a ela? Porque ela é estranha. Né? Nós somos seres culturais. Né? E a nossa relação com a natureza, com essa ideia do que seria a nossa natureza, é uma ideia que a gente tem de uma relação de alteridade. Né? Então, ela é estranha. Né? A princípio, ela é estranha. Por outro lado, a naturalidade ou a natureza, como outro da nossa cultura e de nós mesmos, não deixa de ser um outro que nos constitui como entes naturais ou biofísicos. Ele é também familiar. E vocês vão lembrar que eu falei, né, lá que no Schusterman ele vai dizer que um dos elementos da alteridade e da importância de se estudar a alteridade é que ela é constituinte do si mesmo, né, do nós mesmos. Né? Então, se por um lado ela é estranha e estrangeira, ela também é familiar, porque nós somos natureza. Né? Nós não deixamos de ser entes biológicos, ecológicos, inclusive, né? Incluídos aí na nossa biodiversidade, né? Que compõe o planeta. Né? Nós somos um elemento dessa biodiversidade, né? E não somente cultura. Então, ela também é familiar. Aí vem, para complicar mais um pouquinho, a naturalidade como suspensão parcial ou relativa da cultura é também uma suspensão parcial ou relativa das diferenças culturais.
um lugar, portanto, em que a alteridade e a identidade se confundem. Ou seja, se eu entender que no natural, se eu chego ao natural, eu me separo da minha cultura, se eu consigo fazer isso, na minha naturalidade, quando eu vou me relacionar com o outro cultural, esse outro cultural já não é mais outro, né? Porque ele é tão natural quanto eu. Né? Ou seja, a naturalidade ela teria aí como um efeito possível a supressão das diferenças culturais. Né? Então, muitas vezes, na própria prática, por exemplo, das artes marciais asiáticas, há essa ideia de que a gente pode fruir o espaço do outro na medida que a gente encontra um denominador comum que pelo menos da maneira como a gente entende, ou poderia entender, estaria num outro nível, que não é o nível das culturas, mas um nível em que essas culturas elas já não fazem sentido mais, né? Porque elas se encontram nesse mundo da naturalidade ou da espontaneidade. Porém, aí para complicar por último, essa naturalidade é uma construção inseparável da cultura, né? Então lembra aquela quantidade de termos lá chineses próprios que a gente utilizou para falar sobre naturalidade, né? Então é uma construção inseparável da cultura e o contato com a naturalidade do outro pode ser fonte de estranhamento, mantendo radicalmente como outro, né? Então essa naturalidade ela nunca é efeito dela própria, ela sempre depende de uma mediação cultural. E quando a gente vai buscar instrumentos para chegar a ela a partir de instrumentos culturais que são de uma outra cultura, isso é uma fonte de duplo estranhamento. Né? Uma vez que os próprios conceitos que estão ali dispostos são conceitos que podem ser desafios para a nossa compreensão, né? Uma vez que esse outro ele é estranho. Então, se a gente tem essa ideia de que, ao nos aproximarmos do outro no universo da naturalidade, essas diferenças culturais elas podem ser minimizadas, por outro lado, quando a gente busca esse outro a fim de construir esse espaço de naturalidade, essa dificuldade e esse estranhamento ele se potencializa. E aí a gente não sai. Por isso que eu falei, isso aqui são grandes aporias, né? São dificuldades, é um labirinto que, quando a gente se dispõe a explorar esse universo, a gente tem que entrar e ver como é que sai. Eu não vou explorar as imagens, eu vou deixar um pouco em off aqui, quem sabe, né, na discussão a gente pode retornar. Eu também não tinha muito o que falar sobre essas imagens, não. Era mais para enunciar algumas coisas mesmo, né, que a gente pode tentar depois fazer, se for o caso. Só algumas considerações por fim, né, para a gente encerrar esse pedaço, né, essa fala mais longa. Primeiro, eu queria fazer duas, né, pontuações. Primeiro, que a arte da espontaneidade não se expressa como elevação da cultura sobre a natureza, mas é um percurso reverso de retorno natural pela mediação da cultura. E, no caso, quando a gente explora, por exemplo, nesse meu caso, a cultura marcial chinesa, pela mediação dessa cultura do outro. Né? Então, a busca pela espontaneidade, ela passa por um percurso de imersão na cultura de si próprio e na cultura do outro. Muitas vezes em diálogo, aliás, sempre em diálogo. Né? E outra, aqui em negrito, mais destacado, é que a naturalidade é efeito de uma construção artística complexa, às vezes até mesmo em linguagem hermética e esotérica, isso ia exemplificar muito com as imagens, né, ali do final, inseparável da mobilização de uma rica simbologia própria da cultura. Né? Isso gera a necessidade, né, por parte do intérprete, né, que é esse intérprete que está buscando se autoconhecer, né, na sua constituição soma estética, né, na sua unidade corpo-mente-cultura, né, a partir do contato com a cultura do outro. Esse é um desafio, na verdade, para qualquer pessoa que se coloca no caminho de investigar, né, e melhorar, né, os seus hábitos soma-estéticos em diálogo com o outro. Né? Entender, se inserir e entender essa simbologia que vai se dar nesse espaço de limite ou de fronteira entre o nosso próprio repertório cultural
e o repertório cultural do outro. Uma breve bibliografia, básica do que eu falei, e é isso.